Gente, estamos tentando abrir a câmera, mas não vai funcionar. Então, vocês só vão ver o slide e escutar nossas vozes, né, Milena? Porque Isso aí. culpem Boa o noite, real, primeiramente, né? Novamente, boa na verdade. noite. Novamente. Vocês estão todos bem? Eu espero que estejam numa sexta-feira frio. Tá um frio. Eu não queria sair da cama, mas vamos ter que sair. Hoje a gente vai começar nossa primeira aula, né, de introdução à política, né? Porque a gente já tinha visto sociologia, que foi Weber, Marx e um pouco de Comte. A gente viu durante as semanas passadas um pouco de algumas coisas de antropologia, que foi cultura, patrimônio, né, Milena? E evolucionismo. Então, hoje a gente vai começar um pouco sobre cultura, um pouco sobre política, né? E nada melhor do que começar com Aristóteles. Eu acho que vocês já tiveram ele em filosofia, se eu não me engano, vocês já devem ter tido ele. E é bom porque aí a gente já retoma ele, vocês podem. Meio que não vai ser muita coisa, né? A gente vai ver como tá aqui no programa de hoje, vai falar de Aristóteles e os tipos de governo que ele classificou na época. Acho que a gente já pode começar, amiga, se você quiser passar. Gente, eu adorei esse. Foi o Lucas que fez, tá, gente? Como sempre, uma obra de arte. Pode passar, amiga. Bom, eu acho que antes de mais nada, antes de começar a falar sobre política em si, a gente podia falar um pouco de quem começou a pensar nesse tipo de coisa, né? O Aristóteles, ele foi um filósofo grego, mas ele não nasceu na Grécia. Isso aqui é um resuminho básico, gente, só para a gente ter uma ideia de como ele começou a pensar na política desse jeito, né? Porque ele não é nem ateniense, né? Ele estudou em Atenas, mas ele é 10 estagira na Macedônia. Nasceu antes de Cristo, meu Deus, o homem é muito velho. E aí, durante esses estudos, ele começou a criar uma filosofia de visão sistemática, ou seja, tudo organizadinho. Ele queria poder encaixar as coisas em significados para entender melhor, né? Então ele tentou fazer isso na ciência, na ética e na política, né? Então a gente pode entender mais ou menos a forma como ele pensa nessa visão mais sistemática, né? Por isso quando ele criou essa filosofia política, foi um dos primeiros a pensar nisso, né? Ela era considerada uma forma de entender um pouco essa complexidade que é a política, né? Tentando entender essas questões, que era o Estado, a justiça, as constituições, o que os cidadãos tinham que fazer, o dever deles, né? Como organizar tudo isso de uma forma que todos entendessem, né? Pode passar, amiga. Até aqui tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Porque é só um contextinho mais histórico mesmo, só para retomar. Não sei se vocês estão entendendo. Conversem com a gente. Por favor. Porque eu sei que o Lucas não tá aqui, eu sei que o Lucas é diferente da gente e tal. Mas a gente é boazinha. Só dê um infelizmente, ok vocês assim, não se tá tudo bem, pra gente seguir. Por favor, só um ok. Obrigada, Guria. Obrigada. Gente, eu sei que vocês sentem falta do Lucas, mas a gente vai tentar seguir o pai aqui, né? Bom, é triste sem o Lucas. Então, acho que você já deve ter ouvido falar do livro dele, né? A Política, né? Onde ele fala sobre o quê? Política. Eu acho que o livro, o título são, acho que melhor definição não há. E nesse livro, né, eu não vou resumir o livro todo, mas em parte, né, ele coloca que a política é uma forma da gente alcançar a felicidade. Né? Por que isso? Porque para ele, a humanidade não existe sem a política. Já que somos seres racionais, nós vivemos em sociedade. Pessoas que não vivem em sociedade, né, ele chama de zoopolitikon, que é o animal político, né? Quer dizer, ele fala que a sociedade ela deve sempre, o ser humano ele vive em sociedade porque a gente sempre tenta
sozinho a gente não faz nada, a gente sempre vive no coletivo, a gente sempre vai estar junto em busca do bem maior, que é todos bem alimentados, todos bem vestidos, harmonia, não tendo violência. Então, ele sempre pensou assim, né? Na visão dele, o ser humano é isso. Né? Então, aqui ele tem uma frase muito famosa que é se um homem não vive em sociedade, ou ele é uma fera, ou ele é um escravo, ou ele é um deus. Né? Mais ou menos assim essa frase. Posso estar errada, mas é mais ou menos a frase é assim. Então, as pessoas são inseridas numa sociedade política, já que vivem disso. E por isso está diretamente ligado à ética. Essa coisa da ética dele, ele fala que é o mesmo dever mesmo, né? Que ele fala, né? Que é o dever, né? A ética do cidadão é sempre em busca do melhor para o coletivo, para o bem comum. Nunca tentar não fazer isso. Milena ri, porque essa frase é muito nada a ver. Continuando, amiga. Pode passar. Então, gente, já fazer uma brincadeirinha que o Lucas deu a dica pra gente fazer com vocês. Vai ser uma coisa bem espontânea, tá? Se vocês... Eu queria que vocês participassem, né, Milena? A gente quer que vocês participem porque vai ser uma coisa bem divertidinha. A gente Seria vai bem legal. agora. Seria bem legal, igual aquele que eles fizeram de cultura, que vocês participaram, vai ser uma coisa bem divertida. Foi divertida. Aonde a gente aqui, as perguntas vão ser bem facinhas, né? Que já começa com, segundo Aristóteles, quais são as formas de governo? Pode passar, amiga. Bom, aqui a gente tem as formas boas que Aristóteles dizia que eram, né, as formas boas de governo. E eu quero saber de vocês se vocês poderiam me dizer por que vocês acham, ou por que vocês pensariam, se vocês concordam com ele, se a monarquia é uma forma de governo boa, se vocês sabem o que é uma monarquia, né? Eu queria saber de vocês. Vocês conhecem o que é uma monarquia em si? Vocês sabem o que é? Por favor, respondam. Vamos lá, gente. Vai, gente, tá valendo Interajam 1 milhão conosco. essa pergunta. O que é monarquia? Não precisa saber certo, não tem certo e errado, a gente só quer interagir mesmo com É, vocês. a gente só quer saber se vocês sabem o que é uma, ou se vocês concordam que seja uma forma de governo boa, né? Porque isso aqui é para interagir, gente, que a gente quer que vocês entendam, né? Henrique, tá certo. Ok, Henrique, gostei desse aí. Tá certo. Todos falaram, tá certo. A monarquia, ela é uma mono, significa um. E arquia é governo. Então, teoricamente, seria um governante, né? Monarquia é um governante. Então, teoricamente, está certo, seria uma pessoa só, né, que governaria toda uma população, um reino, uma cidade. Podem escolher a forma mais específica. Agora, aristocracia. Vocês saberiam me dizer o que é aristocracia? Vamos lá, gente. Não fiquei com vergonha. Se vocês não souberem, a gente explica o que é aristocracia, não tem problema. Mas vocês sabem mais ou menos do que se trata pelo nome, tipo. Ok, ok, Henrique, ok. É mais ou menos assim. É, mas basicamente isso. A gente dizia, Aristóteles dizia, ou os filósofos antigos diziam que era o governo dos melhores, né? Porque eles nasciam de uma linhagem ou viviam
e eram criados de uma forma, então eles tinham uma educação diferente das outras pessoas, ou seja, nobres, e Aristóteles acreditava que, como eles eram nobres e tinham uma educação superior, eles teriam, né, uma capacidade melhor de governar, né, porque eles já têm dinheiro, eles não querem mais, eles já têm. Então, eles querem ajudar os outros que ainda não têm, se vocês me entendem, né? Eles seriam, como são inteligentes, tiveram uma ótima educação, então eles seriam melhores, né, para governar. E aí fica a pergunta, o que seria então a república, né? Porque não parece mais ou menos isso? Aí eu queria saber se vocês sabem o que é uma república. O que seria uma república para vocês? Milena, amiga, você tá aí, né? Tá, me dá um salve, bonitinho. Sim, sim, eu tô aqui, eu tô acompanhando, tá? Pode ficar tranquila. Obrigada. É, mais ou menos isso. A república, ela é representativista, né? Não é toda a população. Por exemplo, o Brasil é uma república federativa, ou seja, tem representantes, né? É república federativa presidencialista. Acho que é assim que se fala, né, Milena? Acho que posso estar falando errado. Mas é mais ou menos assim. A república em si, como normalmente tem muitos cidadãos na cidade, não tem como todo mundo ir numa ágora, por exemplo, que era onde tinha o que tinha na Grécia, onde todo mundo ia lá e sentava, ou ir dentro do parlamento votar. Não tem como caber toda a população. Então, a população votava, né? Ou pessoas eram selecionadas, depende do lugar, pode ser por voto, pode ser por que o Lucas tinha falado, né? Você coloca sua mão dentro de uma caixa, se sair, parabéns, você é um representante de uma região, de um bairro, enfim. Então, são representantes, eles vão representar um X de pessoas dentro de um lugar para votar por leis na qual podem favorecer e votar contra coisas que ele acha que não vai favorecer as pessoas que colocaram ele ali ou que ele foi selecionado, né? Para ele é uma forma boa porque ele sabe que as pessoas que vão ser selecionadas para estar ali também são pessoas de boa educação, pessoas que sabem o que estão fazendo, são cidadãos que sabem o que estão fazendo. Estão ali e eles sabem o que é para fazer, né? Que são conhecidos também como bons cidadãos, né? Ele fala isso, ele fala que o cidadão de bem é o que é capaz de governar, e tem um cidadão bom que não é capaz de governar. Então, a república, a monarquia, a aristocracia, ele divide assim: o cidadão de bem, que sabe governar, então normalmente ele vai ser essas pessoas que vão estar atrás do bem comum, ajudando a orientar os outros, que são os bons cidadãos, a chegar nesse ápice de um governo bom e justo e correto. É uma coisa maravilhosa. Se a gente for pensar assim, a gente até chora, né? De felicidade, um sonho para todos nós, né, Milena? Um sonho de igualdade, justiça, coisa linda. Totalmente. Pode passar. Bom, agora a gente chegou na coisinha mais complicada da nossa vida, né? Porque da mesma forma que tem as boas, tem as ruins, né? Ou as degeneradas, como ele gostava de falar. Porque para ele a política é um ciclo, né? Uma hora vai estar boa, outra hora vai estar ruim, tá boa, outra ruim. Vai, obviamente, depender de quem governa. Mas, na visão dele, essas três, para ele, na visão dele, eram consideradas ruins. Agora eu quero que vocês me digam por que a tirania seria um tipo de governo ruim. Vamos lá, meus anjos. Só ele está respondendo, gente. Eu quero mais gente respondendo. Vamos lá. Eu sei que o Henrique estava Vamos lá, respondendo quem porque responder ele. essa, eu faço o Pix. É! Faz um pix. Ela vai fazer um pix, hein, gente? 5 centavos. Cada resposta certa. Não,
é bem assim, por conta, na verdade, é o contrário. O tirano, ele tem um poder, é um poder ilimitado, tá certo, ele é errado. O que acontece é que a tirania, ela é ruim porque ela é egoísta. O tirano, ele só vai pensar nele, ele não vai pensar no bem comum. Ele não vai pensar se as pessoas estão passando fome, se está tendo guerra, se está tendo... Ele não vai se importar. Enquanto ele estiver no poder, enquanto ele estiver bem, enquanto os amigos dele, pessoas próximas, estão bem e satisfazendo os interesses pessoais dele, ele não vai se importar com o resto. O que é diferente da monarquia, né? Na toa que Aristóteles fala que a tirania é uma degeneração da monarquia, porque o monarca, o rei, está ali pelo povo. Né? Mais para frente a gente vai ver isso com outros pensadores sobre essa ideia de rei, mas teoricamente ele está ali pelo povo, está ali para proteger, está ali para cuidar, né? E o tirano não, o tirano está ali porque ele está ali, deu um golpe de Estado, ou aconteceu alguma coisa, uma degeneração da monarquia, pode-se dizer assim, né? Agora vamos para a oligarquia. Vocês sabem o que é uma oligarquia? Eu acho que alguns devem saber, porque a gente já teve isso aqui no Brasil, né? Nada de spoiler, mas a gente já teve isso aqui no Brasil há algum tempo. Vocês sabem o que é uma oligarquia? E por que ela é ruim? Vamos lá, gente. A Milena vai dar um pix de 5 centavos, hein? Ainda tá valendo. Até o final desse slide tá valendo. Tá valendo? Sim, é o poder na mão de poucos. A diferença, então... Mas isso não é a mesma coisa que a aristocracia? A oligarquia? Qual a diferença? A diferença é que a oligarquia, ela é na mão de poucos, como seria numa aristocracia, só que como na tirania, é uma degeneração. Então, ela é a degeneração da aristocracia. Mas por que você degenerou? Porque as pessoas que estão no comando é a mesma coisa que um tirano. Elas não estão pensando em quem está embaixo. Elas não estão pensando no resto. Enquanto ainda estiverem no poder, enquanto seus interesses pessoais, o Aristóteles vai bater muito na tecla sobre isso, o bem comum, né? Ele sempre vai falar, se ele não está pensando no bem comum, se um governante não está pensando no seu povo, não está pensando em formas de fazer com que tudo esteja em harmonia, tranquilidade, não serve. Então, ele acha que essas 3 formas de governo, vou explicar a terceira depois, não são formas corretas de governo por causa desses motivos, né? Porque elas são degeneração dele, na visão dele, das 3 primeiras que ele acha que são muito boas, né? Então, a oligarquia, vocês já sabem que a gente teve aqui no Brasil, né? Na época do café com leite, que eu acho que é mais fácil explicar assim, né? Que na época, resumindo, era São Paulo e Minas Gerais, que detinham o maior monopólio político do Brasil na época, né? Rio de Janeiro era a capital. Então, eles que literalmente escolhiam os futuros representantes do país. E se vocês forem analisar naquela época, as regiões que não eram o Sudeste, grande parte não tinha nem terra, não tinha nem estrada, não tinha amado, não tinha como chegar, porque eles não ligavam. Enquanto o Sudeste estivesse bem, onde eles moravam, onde tudo fluía, não importava o resto. Então, eles retêm o poder para eles, de forma egoísta, e os benefícios que vêm com ela para si e para aqueles que eles acham que merecem. Então, é um poder para poucos e de forma muito egoísta, mal administrada. Agora a gente chegou nessa aqui que é um pouco polêmica. Quando a gente fez isso aqui, a gente ficou, será que a gente deixa com esse nome? Porque para alguns pensadores, eles dão outro nome, tá? Não quer dizer que seja essa. Mas tem um outro nome lá que eu esqueci, mas também tem essa ideia. Mas não quer dizer que essa ideia esse tipo de governo seja ruim, tá, gente? Mas para o Aristóteles, na época, gente, o cara é mais velho que Jesus Cristo. Então, para ele, era ruim. Não era ruim, mas não era uma forma boa de ser administrada, né? Eu queria saber de vocês por que a democracia seria ruim. Ou porque vocês acham que ela é ruim, ou se vocês sabem como a democracia funciona. Vamos lá, valendo 5 centavos. Da Milena, né? Tô vendo que a Helene já vai ganhar 10 centavos, e não vai ganhar 5 centavos também.
Vamos lá, gente. Tá anotando, vamos lá, gente. Eu quero participação. Infelizmente, eu não tô me vendo, mas eu tô esperando aqui, ansiosa por respostas. Vai, Milena, me ajuda aqui, vamos motivar esse povo. Bora. 5 centavos, eu aumento para 10 centavos, eu tiro do meu bolso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ânimo. Sextou. Sextou sem câmera, né? Porque. Sextou. Eu queria saber por que vocês acham que é uma forma de governo ruim, né? Na visão do Aristóteles. Mesmo que vocês não conheçam Aristóteles. Mas por que vocês acham que seria ruim a democracia? Porque ele fala que é uma degeneração. Mas por que seria uma degeneração? Né? Porque ela está aqui, nos degenerados. As ruins. Que até agora eu falei da tirania, da oligarquia, que ele acha que é ruim, né? Caraca, Ellen. Maravilhosa. Tá vendo? Ellen vai ganhar centavos de mim. Tá me dando atenção. Gosto da Ellen. Ellen gosta de mim. Ai. A Ellen vai ganhar um bônus. Vai ganhar um bônus. Eu pedi pro Lucas tchau, falar assim, ó, Ellen. Tá rica, já comemora? Tá rica. A rica já deve ter o quê? Uns 20 centavos já, né? Já deve ter uns 25. Não, mas eu vou dar um bônus de 10 centavos pra ela. Ó, já tem 35. Ah, se puxou. Hoje em dia 35 não vale nem uma bala na esquina. Ai, meu Deus. Caraca, Henrique. Ai. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tô lendo esse aqui, calma aí. Rapaz, sim, Aristóteles ele tinha essa ideia de virtudes, né? Por meio de tantas pessoas, nem todos têm virtude para serem homens de bem, como eu tinha falado antes, né? Sobre essa ideia do cidadão de bem, que é o que é capaz de governar, e do cidadão, bom cidadão, no caso, né? Que é o que deve obedecer. E isso que você falou sobre virtude entra na democracia, né? Porque quando a gente fala de virtudes, na democracia ela não tem essas virtudes. O que é que acontece na democracia? A Kellen acertou, na verdade, né? Uma pergunta, mas para mim eu acho que eu acho que ela falou, respondeu meio perguntando. A democracia para ele é uma forma degenerada porque ela concede a cidadania, e a gente pode, eu vou explicar o que é cidadania na visão da Grécia, né, mas de Atenas, mas para ele a democracia ela concede a cidadania a indivíduos que não têm acesso ao estudo, né, e que não, e por isso eles não têm essa mecânica, eles não têm, na visão deles, não têm essa capacidade de usar essas virtudes, né, de se tornarem, né, bons cidadãos de bem, porque ele fala, né, que a educação, que a forma como o cidadão é preparado para o mundo vai definir se ele vai ser um cidadão de bem ou um bom cidadão, se ele vai ser governante, se ele vai ser aquele que vai obedecer. Então a virtude ela entra como uma forma de educação, né, daqueles que podem ser considerados bons ou não. E aí que tá, porque se você for parar para pensar, isso é muito atual, né? Porque a democracia ela pega muita gente, né, na visão dele, pega muita gente. E muitas dessas pessoas não sabem por que estão ali. Não sabem por que estão ali. Não sabem nem o que está acontecendo, mas fulano puxou, falou, até uma pauta, né? O que era a visão dele, né? Que a democracia ela não servia porque você pegaria um monte de gente que muitas vezes não tem nem estudo, não está sabendo nem que dia é hoje. Me coloca numa sala com pessoas, com intelectuais, com pessoas, é a visão dele, tá? Mas é mais ou menos assim, sobre pautas importantes do tipo, devemos aumentar o imposto? Tá tendo incêndios, de onde a gente vai tirar verba para pagar bombeiro, para onde, que rio a gente vai tirar água, entendeu?
são pautas que muitas vezes a pessoa comum não vai saber responder. Por isso ele fala que a democracia ela é falha nisso, porque ela vai colocar pessoas que não têm capacidade de governar em cadeiras importantes que poderiam ser muito bem usadas por pessoas que sabem o que está acontecendo, que estão preparadas desde pequena para esse tipo de coisa. Eu não sei se eu respondi o Henrique. Acho que eu não respondi direito, eu acho. Responde aí, meu anjo, se eu respondi você direito. Ou se você entendeu o que eu quis dizer. Ai, que bom, responde. Tem certeza, né? Pode perguntar de novo, porque eu vou tentar responder. Ai, meu Deus. Obrigada. Ai, gente, eu tô nervosa, tá? É a primeira vez que eu tô apresentando sozinho, me dá um desconto. Ai, que bom, amiga. É, segundo a visão de Aristóteles, gente, porque a gente tem que entender que Aristóteles ele foi criado numa época, então o pensamento dele é outro, né? Ainda mais na Grécia, que tinha vários tipos de governo. Atenas, por exemplo, ela tinha um tipo de governo que hoje não é mais visto, né? Então, para a gente pode ser um pouco antiquado, mas para aquela época era super válido, né? Porque é o que ele via, era o que ele presenciava. Muitos dos autores que a gente vai estudar durante essa matéria de política, eles vão relatar o que eles estão vendo, o que eles estão vivendo. Então, vai ter coisas que vocês vão ficar, isso não tem sentido nenhum hoje em dia. Ou isso faz muito sentido hoje em dia, mas isso vai depender do seu ponto de vista também e vai depender do que ele está falando. Aristóteles ele era muito abrangente, gente. Ele queria colocar tudo em quadradinhos para poder classificar. Óbvio que não é assim. Ele era um filósofo, então ele questionava. Mas no sentido de colocar a política nesses 6 lugares para poder se entender melhor, né? Como funciona isso. Acho que pode passar, amiga. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre isso, se entendeu tudo direitinho e tal. Eu acho que é bom, né? Se tem alguma dúvida. Porque a gente ainda tem tempo, gente. Essa aula é bem curtinha, não tem muito, eu acho. Tudo certo. E, como eu tinha dito, né? Aqui tá os slides, né? Tá uma visão mais resumida do que eu tinha falado, né? A monarquia, busca do bem comum, governado por uma pessoa só. A aristocracia, em busca do bem comum também, governado por poucos. A república, que é uma. Desculpa. É a busca do bem comum, que governa muito, né? Comparado à aristocracia, tem muito mais gente, né? Pode passar, amiga. Aí a gente tem a Degenerados. O Lucas fez, tá, gente? Então eu só tô me seguindo o baile com ele. Ficou bonitinho, né? Mas depois eu elogiar mais o Lucas, ficou muito bom. A gente tem a Tirania, né? Que no quadradinho já diz, né? Em busca do próprio bem, governado por um só. E esses quadradinhos foi bom porque eu tinha falado com o Lucas que esses quadradinhos são bons para vocês verem que a coisa só muda quando fica no individualismo. O Aristóteles ele falava que o indivíduo sozinho não faz nada. Por isso ele fala que a sociedade é o homem, né? Ele só é alguém, ele só é um ser de verdade quando ele está vivendo em sociedade. Então, como vocês viram, é um ciclo, né? Uma hora tá boa, o Lucas arrasa. Por isso ele fala, uma hora tá boa, outra hora tá ruim. A política ela tem muitos níveis, sobe e desce toda hora. Então, se vocês forem pegar a história do Brasil, por exemplo, nós já tivemos monarquia, tivemos império, depois teve a queda. Aí da queda a gente veio para um pouco de tirania, que foi a época das espadas. Depois a gente teve a oligarquia. Olha só, a gente teve a oligarquia. Depois da oligarquia foi para uma república, meio torta. Aí depois ficou república. Aí depois veio a ditadura. Aí da ditadura voltou para a república. Então, a política, ela vai e vem. Tem países que, óbvio, tem países que até hoje têm a mesma forma de governo. Mas o Brasil, como é um país continental,
essas variações são bem constantes e vocês veem, foi tanta pouca coisa em tão poucos séculos de história do Brasil que todo mundo fica assustado. Eu tô que a gente ainda tem resquícios de alguns dessas coisas aqui e que acabam às vezes atrapalhando até hoje as formas de governo. Por exemplo, a gente ainda tem leis da ditadura, tem leis que ainda estão no papel desde, gente, há mais de 100 anos, que os caras ainda estão pensando se querem colocar em pauta. E não é bem assim, né? Por isso a gente chega na democracia, o porquê ele acha que é ruim, né? Porque é a busca do próprio bem, né? Buscam o próprio bem. É o governo de muito no sentido de, tipo assim, os caras não estão sabendo o que estão fazendo, então eles vão ser egoístas. Às vezes estão ali porque, né? Estão ali para isso. Acho que deu para entender, né, gente? Eu tentei trazer um pouco de história, mas acho que não ficou muito legal. Não sei se vocês entenderam com a história, porque é mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Ai, obrigado, Ellen. Porque é isso, gente. A política, essa introdução é bem básica, porque a política é isso. Ela vai e volta, e dependendo do governo, pode dar certo, pode não dar certo, né? Porque ele fala, depende do governo, tem tiranias que duram até hoje que deram super certo. Não sei aonde, mas se não me engano, no Oriente Médio, alguns países são tirânicos. Tem países que são monárquicos, né? Tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Tem países pequenos além da Inglaterra que são monarcas. Tem países que são republicanos, democratas, né? E vai indo. Pode passar, amiga. Eu acho que esse é o último slide, né? E a gente tem 20 minutos. Não, tem mais um. E tem aqueles Tem mais exemplos um? também do trabalho em grupo que o Lucas pediu pra gente dar, lembra? A gente pode falar Sim, quando acabar, com calma, né? Porque como é uma aula sim. curta, Bem curtinha, a gente. gente A pode gente trazer mais coisinhas para acrescentar para eles. Sim, eu tinha esquecido total do trabalho em grupo. Que é uma outra É. forma de vocês entenderem o trabalho, né? Quem vai fazer faculdade, quem estuda no ensino médio, sabe que eu vou falar daqui a pouquinho de trabalhos. Aqui é tirania, né? Ele colocou uma segunda parte. E Deus do céu, que o Lucas colocou aqui, tá? Que é o que eu acabei de falar, né? Que é um governo que se organiza para satisfazer os interesses, né? Tem que repetir, amiga? Ou eu tenho que ler? Não sei. Eu acho que Porque eu se já tinha ficou. falado. Se já ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida, aí eu acho que. É, alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma Gente, dúvida? sério. Tem, tipo Pode abrir o assim, coração. contando. É! Tipo, a gente, tirando eu, a Milena e o Henrique, que não conta, acho que somos 8, 7 pessoas. E, tipo assim, só uma pessoa tá falando que é ela. Né? Que ela vai ganhar 50 centavos. A cada dia Ó, ficando mais já rica anotei ela. já o bônus dela. É o bônus dela. Depois você passa o seu telefone que a gente passa o Pix. Enfim. Gente, vamos lá. Tipo, a gente tem que entender se vocês estão entendendo. Vocês podem falar, não, tô entendendo, não tô entendendo. É só dizer um ok, gente, porque senão vai ficar difícil a gente saber A como gente se fica continua ou pensando se que, tipo, para. fica todo mundo em silêncio. A gente acha que ou tá todo mundo entendendo ou não estão entendendo nada e estão com vergonha de Se estão falar. me achando horrível, entendeu? Eu me sinto assim, acho que vocês estão me achando horrível. Alguém quer falar? A Não, Laura. não é. Não, não quer, não. Eu entendi, né, amiga? Mas não conta muito. Não conta muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, levanta essa mãozinha aqui, tem um negocinho de mão, que aí a Milena vai saber se vocês têm alguma dúvida. E podem abrir o áudio e falar, tá? Não tem problema, ninguém tem impedindo vocês de falarem. Então, quem quiser abrir o áudio pode abrir, tá? Deu para entender, então? É isso. Eu não preciso repetir o que está aqui, né? Estou tentando falar muito calmamente para não me enrolar muito. E aqui chegamos, acho que no final. Agora esse é o final, né, amiga? Isso, é a gente falou muito rápido. Por isso eu tô com medo. Acho
falei muito rápido isso aqui. Mas também não tinha muita coisa. Ai. Tá. Voltamos para o livro da política dele. Depois que a gente viu como ele pensa as formas de governo, depois eu tenho explicado para vocês as 6 formas de governo. 3 boas e 3 ruins. Chegamos no ápice do livro dele. Né? No ápice, né? Como eu disse, isso aqui não é um resumo do livro. Eu recomendo que vocês leiam. Mas, tipo assim, se vocês tiverem muita paciência, porque estou na faculdade e tive que ter muita paciência para ler Aristóteles. Vamos lá. No livro, a gente já vê que ele criou uma forma de governo. É o livro dele, ele faz o que ele quer. Ele criou uma forma de governo que ele acha que funcionaria super bem para o mundo inteiro, né? Que seria a politeia, ou política, né? Se você for ver por esse ângulo, é a politeia. Que a politeia é um governo que é baseado em leis e é formado por um governo misto. Ou seja, é um governo que é formado pelas 3 formas de governo boa. Então tem um pouco de monarquia, tem um pouco de aristocracia e tem um pouco de república. Para mim está quase parecendo um presidencialismo, porque a gente tem um presidente, a gente tem o Senado, os deputados, tem a forma, a abrangência toda, né? Só que eles estão ali por quê? Porque foram escolhidos pelo povo, talvez, ou escolhidos entre si, e se olharam e falaram, a gente tem capacidade de governar esse país. Então vamos pegar a mão do volante e guiar esse país. Mais ou menos isso. Então, a politeia para ele seria então esse governo baseado em leis, que é um misto, né? Então teria um pouco de monarquia, aristocracia, oligarquia. E no caso, a melhor forma de governo em busca sempre do bem comum, porque, como eu disse, esses 3 tipos de governo são de pessoas totalmente preparadas. Os caras têm PhD em governança. Os caras são uns bichos loucos, são muito bons. Então, eles vão saber como fazer as coisas, vão saber como governar, vão saber em busca do bem comum, vão sempre olhar para todo mundo e falar: a gente sabe o que estão fazendo, confia em nós, a gente confia, né, pegar na mão deles e a gente segue saltitante atrás do pote, atrás do arco-íris, no fim do arco-íris, né? No fim do arco-íris, totalmente feliz e amados, né? E aí que a gente chegou na cidadania, não sei se Henrique ainda está aí, mas ele tinha falado das virtudes, e como eu disse que as virtudes eram uma base do cidadão de bem e era uma base da cidadania, a gente chegou no ápice de tudo também, né? Como eu disse, esse slide é o ápice do livro.
você sabe o que é cidadania? Não precisa responder se não souber, mas eu queria que respondesse, né? Qualquer coisa. Podem falar cidadão, cidadania, cidadão. Que alguém está servindo. Vocês sabem o que é cidadania? Honestamente, obrigada, Augusto. Tá vendo? Gente, responda. Eu vou responder. Cidadania é mais ou menos o direito que todo cidadão tem. Nós somos cidadãos brasileiros, então nós temos uma cidadania brasileira. Já começa por aí. Isso é atual, tá? Então, todo cidadão, de uma forma resumida, é aquele que nasceu em um lugar e tem direito sobre esse lugar porque nasceu lá. Então, ele tem deveres com esse lugar. Então, nós, como brasileiros, temos o dever de pagar imposto, mas do mesmo jeito que se a gente estiver correndo perigo, o Estado tem que nos proteger. É mais ou menos assim que funciona a cidadania, de forma resumida. Também a nacionalidade, a cidadania, direito de votar, direito de ir e vir também é um direito cidadão. Agora vamos voltar para a Grécia antes de Cristo nascer. O que era cidadania para eles? O que era um cidadão? É o cidadão de hoje em dia? Não. Por quê? Os cidadãos daquela época eram homens livres. Então, resumindo, era menos da metade da população de Atenas. Por quê? Porque eu não sei se vocês já viram a pirâmide da época de Atenas, mas no topo estavam os homens livres. Abaixo estavam mercantes, que eram viajantes, estrangeiros. Abaixo dos estrangeiros estavam as mulheres e abaixo das mulheres estavam os escravos. Lembre-se, na Atenas, os escravos eram por dívida. Não sei nem porque eu estou falando isso, talvez vocês se percam total. Mas é só para vocês entenderem como era a pirâmide, né? Imaginem, não estou mostrando, mas imaginem. Então, os homens eram a potinha de cima. Eram muitos poucos que tinham direito, né? Então, eram homens. E eram muito poucos. Então, obviamente, por serem poucos, eles tinham cidadania. Obviamente, se eles tinham cidadania,
eles tinham o direito de ir na Ágora e voltar, entendeu? Então, é um pouco ele é seletivo, é um pouco seletivo. A cidadania ateniense era seletiva total, né? Então, eles tinham direitos, né? Então, eles podiam, se acontecesse alguma coisa, um escravo e uma mulher não poderia recorrer, mas um homem pode. Então, a cidadania, ela, além de você ter o privilégio de exercer a política, você ir, né, no parlamento não, agora ir lá, conversar com o pessoal, achar que lei que devemos criar, né? Eu estou achando as ruas muito sujas, deveríamos fazer uma lei que cobre imposto para podermos pagar pessoas para limpar a rua, por exemplo. Homens livres são os únicos que podem fazer isso, né? Aí você se pergunta, nossa, só os homens livres, porque é os únicos que tinham tempo também, né, gente? Porque, como eles eram homens livres, né? Homens, ainda por cima, maiores de idade, eles, literalmente, grande parte eram homens ricos, né? Podemos dizer, homens com terra. E enquanto os escravos trabalhavam, que eram homens com dívida, trabalhavam, obviamente os caras não tinham muita coisa para fazer. Vou ler um livro de política, vou chegar no meu vizinho, jogar um golfe com ele enquanto a gente está jogando um golfe, vou perguntar, você viu a inflação? É mais ou menos isso. Então, como eu disse, Aristóteles, naquela época, ele achava que era a melhor forma de governo, era homens livres, ou seja, homens que tinham tempo para gastar com política, exercer a política. Por isso ele era um cidadão de bem. Agora, bom cidadão normalmente podia ser um escravo, a mulher, o velho, a criança, que não tinham a capacidade de governar. Não quer dizer que não disse que eles não podem governar, mas eles não tinham a capacidade de governar, por N motivos. Então, a política para Aristóteles ela é muito seletiva, né? Ela é muito fechada. Ainda mais porque na Grécia, né, a gente não pode dizer muita coisa. Grande parte dos países da história sempre foi muito elitista. Então, não sei se vocês estão entendendo até agora. Acho que eu posso ter bugado um pouco vocês com essa pirâmide, mas era só para mostrar que a cidadania ela era uma decisão bem. Era um grupo bem fechado, por isso só eles conseguiam governar e por isso as leis muitas vezes não mudavam, porque como era um grupo de X pessoas, teoricamente as coisas não iam mudar para todos, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Amiga, tá aí? Tem alguma Oi, dúvida também? Não, não tenho dúvida. Eu tô aqui sim, aqui. Esse horário aqui do lado da minha casa fica bastante gente gritando e aí eu evitei ligar o áudio o Sim. máximo possível. Eu vou ter que mudar toda a minha escrivaninha de lugar, porque eu fico bem na janela por causa das minhas aulas e reuniões de manhã, por causa da luz do sol, aquela coisa, né? Só que não tá fluindo de noite. É. Tô bem Então, gente, chateada. alguma dúvida? Sério, a gente vai dar 5 centavos, 10 centavos agora para quem tiver dúvida, Eu acho que né? para encerrar, se não tiver nenhuma dúvida, até para esclarecer, podia dar É. os exemplos aqueles, né? Eu acho que cabe bem. É. Nenhuma Só dúvida, para por favor? Sim, acho que é melhor dar, né? a gente tem uns minutinhos ainda para deixar bem Sim, esclarecido. sim. Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu que é cidadania, porque eu posso ter falado de uma forma bem torta aqui, tá? Todo mundo entendeu mesmo. Nada, tá tudo ok. Augusto, entendeu? Porque eu não sei se eu expliquei bem que é cidadania. Deu pra sacar. Mas se deu pra sacar, é tipo 50% pra cima e 50% pra baixo. Não sei se, né? Tipo. Porque, tipo assim. Boa Adoro esse vídeo, gente. Boa pergunta. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi até certo ponto. O que você não entendeu muito bem? Você nem. Olha só, mas é pra cima ou pra baixo? Né? Eu sempre falo assim, né? É positiva ou negativa essa porcentagem aí, né? Que, né? Bom, mas acho que dá pra. Amiga, acho que dá, né? Augusto, tem mais alguma dúvida? Você tá com esses 77%. Eu quero saber o que aconteceu com os outros 20, os outros 23%. A gente tem tempo. Olha, ok, então. Espera, então, que... Luísa, tem alguma dúvida, meu anjo? Pode falar.
Tô esperando pra ver. Não? Pode seguir? Ok, então. Amiga, pode voltar para aquelas partes, então. Que a gente vai fazer uma homenagem, então, ao nosso lindo amigo Lucas, que não esteve aqui por motivos pessoais. Essa parte que tu quer que eu pare. Aquela parte do início pra gente fazer aquela brincadeira, né? Do grupo. Né? Mas qual é a parte Vamos lá, exatamente? gente. Volta pros bonequinhos, por favor. Aqui. Vamos lá, gente. A gente vai falar de uma forma rápida o que o Lucas queria ter explicado para vocês, na visão dele, que seria bom vocês aprenderem. Acho que todo mundo aqui já fez trabalho em grupo. Não importa se fez individual, se foi em trio, dupla, quarteto, quinteto, se foi metade da sala contra a outra metade da sala. Todo mundo aqui já fez trabalho em grupo, né? Ou individual. O que o Lucas queria que a gente tivesse dado um exemplo para vocês de formas de governo, caso vocês não tenham entendido, seria mais ou menos como se estivesse fazendo trabalho em grupo. Por exemplo, na monarquia é um só, então é só você. Você está todo feliz porque você pegou um tema que você queria. Ó, você está todo feliz. Né? Consegui o trabalho que eu queria. Vou fazer esse trabalho e vou tirar um 10. Muita felicidade. Na aristocracia, como tem mais, a gente vai usar o exemplo, tem 3 cabecinhas aqui. Então, são um trio. Vai você e seus amigos e fala, vamos fazer esse trabalho. E como você já conhece seus amigos, já sabe, cada um vai fazer isso, 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 e vai juntar. E no dia a apresentação vai ser maravilhosa, porque vocês se conhecem, sabe que todo mundo vai apresentar perfeitamente bem. Nossa, vai ser o melhor trabalho que vocês já viram na vida, porque vai estar com seus amigos e vai saber como fazer. Na República, quem tem um grupinho maior e fica, professor, não pode fazer de 6? É mais ou menos isso. Não pode fazer de 7, que aí já é metade da sala, dependendo do tamanho da sala. Né? Vai chegar e todo mundo vai fazer, a gente tem um trabalho de ciência para fazer. Fulano pega isso, isso, isso e aquilo. Todo mundo vai se separando, todo mundo vai montando em grupo, unificando a amizade, fortalecendo a amizade, todo mundo de mãos dadas, todo mundo tirou 10, o que vocês vão fazer? Vocês vão no MEC comemorar, porque vocês merecem que vocês tiraram 10 no trabalho lindo e maravilhoso que vocês fizeram, né? Eu e a Milena, por exemplo, a gente está aqui, a gente pode ser uma aristocracia, porque somos duas, né? Estamos